Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Ana Clara #Educa, e na aula de hoje nós iremos aprender, que será a primeira aula sobre produtos notáveis, o quadrado da soma de dois termos. Quando nós tivermos, por exemplo, entre parênteses, uma soma que poderá ser entre duas letras, entre dois termos algébricos ou também entre uma letra e um número, e esta operação da adição será elevada ao quadrado. Como nós iremos resolver este tipo de operação, que é classificado como um produto notável? Temos como inicial tipo de resolução o desenvolvimento, não diretamente ao resultado, mas sim por partes. Como já aprendemos, todo número ou toda operação que está elevada ao quadrado será, por exemplo, um número 5 elevado ao quadrado é 5 multiplicado por 5. Portanto, para iniciarmos o nosso desenvolvimento deste primeiro exemplo, entre parênteses, x mais 7 elevado ao quadrado, podemos escrever que esta operação, esse quadrado da soma dos dois termos, x e 7, pode ser escrito como, entre parênteses, x mais 7 multiplicado por, entre parênteses, x mais 7, Agora, como temos uma multiplicação em que duas operações que estão entre parênteses são iguais, podemos utilizar da propriedade distributiva da multiplicação. Multiplicando o primeiro x, o primeiro termo da primeira adição, pelo primeiro termo da segunda adição, x multiplicado por x igual a x elevado ao quadrado, mais... Agora, resolvemos a multiplicação do primeiro termo da primeira adição com o segundo termo da segunda adição. X multiplicado por 7. X vezes 7 igual a 7x. Agora, iremos resolver as multiplicações do segundo termo da primeira adição, 7 pelos dois termos da segunda adição, x e 7. 7 multiplicado por x igual a 7x. E 7 multiplicado por 7, que é o mesmo que 7 elevado ao quadrado, é igual a mais 49. Agora que resolvemos as operações utilizando, neste caso, a multiplicação, utilizando a propriedade distributiva da multiplicação, chegamos ao nosso resultado. X elevado ao quadrado mais 7x mais 7x mais 49. Entretanto, não podemos dizer que esse é o resultado final deste produto notável, deste quadrado da soma dos dois termos, x e 7, pois nesta operação, nesta expressão algébrica, temos dois termos semelhantes. E como já aprendemos nas aulas de adição e de subtração de monômios ou também polinômios semelhantes, como temos, neste caso, 7x mais 7x, temos que resolver essa adição. Por isso, nós repetimos o termo x elevado ao quadrado mais, e resolvemos a nossa adição de monômios semelhantes. 7x mais 7x, como aprendemos na nossa aula, fazemos a operação somente com os coeficientes. 7 mais 7 igual a 14, e repetimos a parte literal em comum, a letra x. Mas repetimos também o último termo, o número 49. Logo, o resultado do quadrado da soma dos dois termos, entre parênteses,
x mais 7 elevado ao quadrado será x elevado ao quadrado mais 14x mais 49. Entretanto, nós podemos resolver toda essa operação de uma forma mais simplificada, quando chegamos no resultado por meio de um método prático. Como fazemos? Pegamos o primeiro termo, o primeiro número ou a primeira letra, que está entre parênteses, x, e elevamos ao quadrado, mais multiplicamos por 2 os dois ou mais termos que estão dentro dos parênteses, 2 multiplicado por x multiplicado por 7, mais elevamos o último termo ao quadrado. Portanto, temos o nosso primeiro passo. O primeiro termo, que está entre parênteses, elevamos ao quadrado, mais 2 vezes os dois termos multiplicados entre si, mais o último termo também elevado ao quadrado. Agora, iremos para a nossa última parte da conta, em que resolvemos as multiplicações e também a potenciação. Repetimos o termo x elevado ao quadrado e fazemos as seguintes operações. 2 multiplicado por x multiplicado por 7, 2 vezes 7, 14. 14 vezes x, que é o mesmo que 14x. Mais 7 elevado ao quadrado, que é o mesmo que 7 vezes 7, igual a 49. Logo, o nosso resultado, como já havíamos encontrado, foi x elevado ao quadrado mais 14x mais 49. Portanto, os outros casos iremos resolver com esse método prático, que é uma forma mais simples de encontrarmos o resultado. Entretanto, sabemos que, durante todo esse desenvolvimento, tínhamos, mesmo que oculto, as operações da propriedade distributiva da multiplicação e, se é elevado ao quadrado, será o número multiplicado por ele mesmo. Agora, iremos resolver o segundo e terceiro exemplos com esse método prático. Temos, entre parênteses, a mais 3 elevado ao quadrado. Conforme o nosso método prático, fazemos o seguinte. O primeiro termo elevado ao quadrado, a elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. 2 vezes a vezes 3. Mais o último termo elevado ao quadrado. Agora, fazemos por partes as operações. Repetimos o primeiro termo, a elevado ao quadrado, mais 2 multiplicado por a multiplicado por 3, 2 vezes 3, 6, multiplicado por a igual a 6a, mais 3 elevado ao quadrado igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. Portanto, o resultado da operação do produto notável entre parênteses a mais 3 elevado ao quadrado será a elevado ao quadrado mais 6a mais 9, que também poderia ser representado por meio da potenciação 3 elevado ao quadrado. E, por fim, o nosso terceiro e último exemplo. Entre parênteses, a mais 4b elevado ao quadrado. Utilizamos o primeiro termo, o primeiro elemento, e elevamos ao quadrado a elevado ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. 2 vezes a vezes 4b mais elevamos o último termo ao quadrado.
Entretanto, temos que ter muita atenção que quando temos um termo algébrico ou também um monômio, 4b, ou também poderia ser com outro coeficiente, outro número e também outra letra, temos que escrever este monômio, este termo algébrico entre parênteses, pois o expoente 2 será elevado tanto ao coeficiente 4 elevado ao quadrado, como também a nossa parte literal, b elevado ao quadrado. Por isso, escrevemos entre parênteses 4b elevado ao quadrado. Agora, repetimos o primeiro termo, a elevado ao quadrado, mais resolvemos as operações da multiplicação, 2 multiplicado por a multiplicado por 4b, 2 vezes 4, 8. A multiplicado por b igual a AB, 8AB. Mais 4b elevado ao quadrado, fazemos o coeficiente elevado ao quadrado, 4 vezes 4, 16. E b elevado a 2 igual a b elevado ao quadrado. Por isso, o resultado do quadrado da soma de dois termos, entre parênteses, a mais 4b elevado ao quadrado, será conforme o nosso método prático, em que elevamos o primeiro termo mais 2 vezes os dois termos, a e 4b, mais o último termo elevado ao quadrado será a elevado ao quadrado mais 8ab mais 16b elevado ao quadrado, que é o mesmo que 4b elevado ao quadrado. Agora que aprendemos como resolver tanto do método convencional como também do método prático esta operação de produto notável, iremos resolver a nossa atividade prática. Vem comigo! Desenvolva os produtos notáveis. Letra A. Entre parênteses, x mais y elevado ao quadrado. Iremos resolver esta atividade prática utilizando o nosso método prático. Conforme o método prático, elevamos o primeiro termo, o primeiro elemento ao quadrado, x elevado ao quadrado, mais multiplicamos 2 vezes x vezes y, 2 vezes os dois termos que estão dentro dos parênteses, 2 vezes x vezes y igual a 2xy, mais elevamos o último termo ao quadrado, y elevado ao quadrado. Portanto, o resultado do produto notável, ou também o quadrado da soma de dois termos, x mais y, entre parênteses, elevado ao quadrado, será x elevado ao quadrado mais 2xy mais y elevado ao quadrado. Letra B. Entre parênteses, a mais 5 elevado ao quadrado. Fazemos o primeiro termo elevado ao quadrado, a elevado ao quadrado, mais 2 vezes a vezes 5, 2 vezes 5, 10. 10 vezes a igual a 10a. Mais 5 elevado ao quadrado, que é o mesmo que 5 vezes 5, igual a 25. Portanto, o resultado da letra B, entre parênteses, a mais 5 elevado ao quadrado, será a elevado ao quadrado mais 10a mais 25, que é o mesmo que 5 elevado ao quadrado. Letra C. Entre parênteses, 3x mais 1 elevado ao quadrado. Fazemos o primeiro termo elevado ao quadrado, 3x, 3 elevado ao quadrado igual a 9.
x elevado ao quadrado igual ao próprio x elevado ao quadrado. Mais 2 vezes 3x vezes 1. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1 igual ao próprio número 6, vezes x igual a 6x. Mais 1 elevado ao quadrado, 1 vezes 1 igual ao próprio número 1. Logo, o resultado da letra C, entre parênteses, 3x mais 1 elevado ao quadrado, é 9x elevado ao quadrado, mais 6x mais 1, que é o mesmo que 1 elevado ao quadrado, ou também 1 elevado a qualquer outro número. Letra D, entre parênteses, 4x mais 3y elevado ao quadrado. Fazemos o primeiro termo elevado ao quadrado, 4 elevado ao quadrado igual a 4 vezes 4, 16. X elevado a 2 igual a x elevado ao quadrado. Mais 2 vezes 4x vezes 3y. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. X multiplicado por y igual a 24xy. Mais o último termo elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9. E, por fim, y elevado ao quadrado. Então, na letra D, temos que o resultado do produto notável, entre parênteses, 4x mais 3y elevado ao quadrado, tem como resultado 16x elevado ao quadrado mais 24xy mais 9y elevado ao quadrado. E, por fim, a nossa letra E, entre parênteses, a mais 3b elevado ao quadrado. Conforme o nosso método prático, o primeiro termo elevado a 2, a elevado ao quadrado, mais multiplicamos 2 vezes os dois termos que estão entre parênteses, 2 vezes a vezes 3b, 2 vezes 3, 6, a vezes b igual a AB. Mais o último termo elevado ao quadrado, 3b elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado igual a 3 vezes 3, igual a 9. E b elevado a 2, que é b elevado ao quadrado. Portanto, na letra E, temos que o resultado do quadrado da soma dos dois termos, entre parênteses, a mais 3b elevado ao quadrado, será a elevado ao quadrado mais 6ab mais 9b elevado ao quadrado. E esse foi o nosso vídeo, a nossa aula 1, falando sobre produtos notáveis, na qual aprendemos sobre o quadrado da soma de dois termos. Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima aula.